Fala pessoal, mais um episódio aqui do nosso BML Cast e hoje com um convidado super especial, um cara muito visionário, ele que é fundador e CEO do Grupo Digital e também cofundador do New Corban, meu amigo, meu parceiro, Roger Chagas. Lucão, obrigado aí. Fala, pessoal. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Acompanho o podcast já, vou olhando sempre os cortes que vocês vão postando e estar aqui vai ser muito legal, contribuir um pouquinho e aprender também. Eu que agradeço, sei que seu tempo é corrido, então agradeço o tempo de você ter vindo hoje aí. E cara, bora falar de coisa boa, bora trazer conteúdo top aí pra galera que nos assiste. Vamos lá. E pra gente começar, irmão, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história. Como você começou no mercado de trabalho, como que você conheceu o mercado financeiro. Queria que você me contasse lá de trás, Roger lá com 16, 17 anos de idade. Cara, é até louco que a gente para de ir lá atrás às vezes, né? Pra rebobinar e ver o filme da sua vida. Cara, eu comecei a vender desde cedo, né? Então eu sempre fui um jovem sonhador e eu até falo com minha esposa que eu não sei da onde que saiu tanto sonho, né? Eu vim de família muito humilde, talvez por isso, assim como eu acho que é a Aham. maioria dos empreendedores hoje no Brasil, e das pessoas. Minha mãe, empregada doméstica, meu pai trabalhava como jornalista na TV Gazeta, mas meu pai, em 98, ele perde o emprego, aí, resumindo, entrou numa depressão e aí nisso não arrumou mais emprego. Minha mãe, é eu e mais três irmãos. Uhum. E então uma família grande. E nisso meu pai e minha mãe se separam e a gente tinha uma casa que não podia ser, que não conseguia mais pagar e a gente foi despejado no meio do caminho. Caramba, E aí cara. os irmãos, cada um foi para um lado. A minha irmã foi morar com o vizinho, o meu irmão e eu foi morar com outro vizinho e minha mãe ficava trabalhando numa casa que ela trabalhava como empregada doméstica a semana toda. Aí ela voltava para casa só na sexta. E aí a gente se reunia ali para ir para igreja, essas coisas, para poder estar junto. Eu acho que desses desafios, todos esses problemas, e a minha mãe, eu via toda a batalha dela, eu lembro que um amigo nosso, o Oswaldo, que foi onde eu fui morar, ele Uhum. falou assim: pô, o que que você quer ser quando você crescer? Eu tinha 15 anos, tava morando na casa dele. E eu não sei por quê, porque eu não tinha referência disso. E eu falei, cara, eu quero ser um grande empresário quando eu tiver ali os meus 30 anos e tal. E quero, pô, poder transformar a vida da minha mãe, para ela não passar mais dificuldade e tal. Então, meu maior motivo, meu maior porquê era minha mãe. E aí a minha carreira começa aos 16 com venda. Com venda, um amigo meu chama da igreja, chama minha mãe para trabalhar. Minha mãe fala que não sabia vender e ela indica, fala, mas meu filho precisa trabalhar. E aí ela me indicou, eu não sabia absolutamente nada de vendas, Uhum. mas eu comecei a vender de porta em porta. Então eu fui vendedor raiz, PAP, né, cara? PAP e, cara, vamos lá, eu tô com 36, então isso foi em 2006. Eu comecei a vender de porta a porta. Era Uhum. época de orelhão. Sim. Cara, então assim, eu marcava visita no orelhão, eu batia de porta em porta nas Caraca, empresas, velho. listinha de agenda aqui de cliente. Uhum. Então, assim, solzão na cabeça, social. E eu trabalhava numa empresa que a gente vendia palestras motivacionais, palestras de saúde, Uhum. palestras da CIPA para as empresas. Então eu precisava prospectar essas empresas. E batia na porta das empresas lá, falar com o porteiro, precisava falar com o RH, com o dono da empresa, pequenas empresas, e foi aí que minha carreira de venda começou, aos 16 anos. E aí, assim, me dei muito bem, fui crescendo, ganhando premiações. Acho que com 6 meses eu já era top performance, assim, da Caraca, velho. empresa. E aí você fala assim, pô, você já tinha habilidade? Eu sempre fui muito dedicado, assim. E Uhum. eu nunca fui uma criança tímida, né? Já conseguia conversar, mas a minha dicção era muito ruim.
Era muito ruim, eu tinha a voz... minha voz é rouca até hoje, imagina com 16 anos. Tinha gente que não entendia, que falava assim, pô, você tá falando com ovo na boca. Eu tinha bastante desafio. Então, assim, o começo foi bem desafiador, mas eu vi em vendas o caminho mais rápido a mudar de vida. Top. Porque com 16 anos, ó, na época, eu comecei a ganhar 3.500, 4.000 reais. Caramba, cara. Pô, minha mãe trabalhava o mês inteiro para ganhar 400. Porra, e na época ainda, Ex- salário mínimo era quanto? Era R$ 200, R$ 300, Exato. velho? Então, assim, vendas, cara, mudou minha vida. Então, com 16 anos, eu vi que venda podia ser o caminho para eu poder transformar a minha vida e da minha mãe, da minha família, sem precisar de uma faculdade nem nada. Então, eu via que, pô, a galera formada não ganhava o que eu estava ganhando com vendas. E Uhum, eu era um bebê em vendas ainda. sim. Eu tive o meu primeiro líder, que foi o Glauciano, ele me ensinou muito sobre... foi o primeiro cara a me incentivar a ler, né? Então, pô, me indicou, eu lembro que ele me indicou o livro O Vendedor Pitbull, a Bíblia de Vendas, e eu comecei a ler e comecei a me apaixonar por vendas. Aí de lá para cá eu fui vendendo outras coisas, crescendo no mercado de vendas. Trabalhei como CLT, assim, acho que na minha carteira deve ter uns 2 anos de registro de CLT. No começo, assim, eu já vi que não era para mim. Tentei trabalhar em escritório e ficava muito preso no escritório. Eu falava, depois, como a minha primeira experiência tinha sido na rua, Aham. eu comecei a fazer faculdade de marketing. Aí eu fui trabalhar na área de marketing dentro de uma empresa. E aí, mas vi que, putz, aquilo não era para mim e tal. Aí já saí, fui para uma outra empresa que também era de vendas, sempre vendas. Mas aí em 2012 eu decido abrir meu primeiro negócio. Então, empreender mesmo, eu comecei a empreender em 2012. Tem 13 anos aí. 13 anos. 13 anos 13 empreendendo. anos. E antes de abrir a empresa, você trabalhava já no segmento que você abriu ou não? Como que você conheceu o segmento financeiro? Cara, olha, putz, que legal. Em 2010 eu conheci o mercado financeiro. Tá. Fui trabalhar como numa grande empresa na época em Guarulhos. Uhum. Mas eu fui trabalhar como na época era como se fosse um corretor externo e eu não vendia. Eu precisava ir até o cliente, a venda já tinha sido feita e eu precisava levar o contrato para o cliente assinar. Na Tá. época existia a recompra que a gente fala. Então eu ia lá na casa do aposentado, levava ele para o banco, quitava aquele boleto para a gente comprar aquela dívida, Tá. tá? Isso foi em 2010. Só que eu tive uma experiência muito ruim, negativa no mercado. Porque essa Uhum. empresa, ela sujou o nome do mercado financeiro ali. E em Guarulhos ela fez um barulho muito grande. Uhum. Então eu trabalhei 3 meses nessa empresa. E eu vi que, tipo assim, o que eles faziam, eles mentiam pros clientes. Cara, a polícia aparecia lá na frente. Caraca, Toda velho. semana tinha polícia lá na frente. Nossa. E aí eu falei, cara, isso aqui não é pra mim, mano, tá tudo completamente errado. E eu lembro até hoje, eu fui na casa de uma senhora na Penha, no Cangaíba, fui levar o contrato pra ela, e naquele contrato falava que ela ia, sei lá, ela tinha uma dívida no Itaú e a gente tava comprando uma dívida, essa dívida e mandando pro Bradesco. E Tá. a promessa para aquela senhora é que devolveria, sei lá, 3.000 reais pra ela. Uhum. Quando eu fui olhar no contrato, eu vi que não, que na verdade, sei lá, ela ia receber 500 reais. Cara, aí quando eu vi aquilo e eu vi aquela senhorinha e ela fez o café pra mim, o bolo, e aí ela foi e falou assim: Nossa, esse dinheiro vai ajudar muito o meu filho. Nossa. Aí eu fiquei olhando aquilo, eu falei: Cara, tá E... muito errado isso aqui, eu tô num lugar errado, isso vai completamente foge dos meus valores. E aí eu falei a verdade pra ela. Eu falei: Olha, eu vou te contar uma coisa agora, mas se a senhora me contar, você vai me prejudicar. Então, eu vou te contar e você vai ligar lá e vai falar que não quer mais o contrato. Aí eu falei a verdade pra ela, que ela não ia receber, ela ligou na empresa, cancelou, enfim. Uhum. De lá pra cá, eu falei, cara, nunca mais. Aí eu cheguei a pedir as contas, eu nunca mais quis trabalhar com isso.
E fui trabalhar em outros segmentos. Aí fui para o mercado da construção civil e eu vendia vidros para construção civil, esquadria de alumínio, aço, essas coisas, espelho. E aí, tanto que a minha primeira empresa é na área de construção civil. Só que de lá para cá, o quanto eu sempre mantive alguns amigos que continuaram trabalhando na área. E Uhum. esses amigos me convidavam, cara, você tem que abrir uma financeira, pô, é sua cara, não sei o que e tal. E eles me convidavam e eu falava, pô, vocês ficam enganando os velhinhos, cara. Vocês fazem um Você monte tinha de. aquela percepção do. Exato. Então, assim, ele foi construído na minha cabeça, de Uhum. acordo com a experiência que eu tive, que todo mundo que vendia crédito consignado Vendi errado. vendia errado, enganava os velhinhos. Eu falava, cara, você não vai pro céu, você tá enganando uma pessoa de 60 a 65 anos, cara. É um Uhum. absurdo. E aí essa era a visão. Então, durante 7 anos, a galera me convidava para eu poder entrar no mercado financeiro. Aí, resumindo, voltando lá, eu abri um escritório de construção civil, que era outra coisa. Esse escritório deu certo por um tempo, quebrei. Depois fui para uma outra área de venda direta. Pô, fui bem pra caramba lá. Só que eu comecei, depois que eu já estava empreendendo com venda direta, eu já tinha um resultado legal. Falei, pô, preciso diversificar, preciso ter outros negócios. Aí, nessa de diversificar, eu fui e chamei o Eric para almoçar, o Eric da Vieira. Uhum. Falei, Eric, pô, vamos tomar um café? Aí, pô, a gente conversou e ele me contou, não, Roger, cara, não, vem aqui, eu vou abrir as portas da minha empresa pra você ver como que a gente vende. Esquece isso daí que você viu lá atrás, Uhum. a gente trabalha certinho e tal. Aí eu fui ver, fui olhar. Então, em 2017, eu paro para olhar o mercado. E Tá. aí eu vi que existia uma forma correta de se vender. Eu vi que existia que Uhum. não era só daquele jeito. E aí em 2018 a gente abre o grupo digital, já com o objetivo, com o produto que a gente queria vender. Na época a galera vendia muito portabilidade, eu já não queria vender portabilidade, porque dali era onde saíam os maiores problemas e maiores mentiras. Uhum. Falei, cara, não, eu quero vender esse produto, é o crédito que o cara tem de 10 mil, é 10 mil que vai liberar na conta dele, a parcela. Ah, mas na época todo mundo falava, pô, esse é o cliente mais difícil de vender. Quero novo, né? É o novo, é o cara que não Uhum. era o tomador de crédito. Isso em 2018. Falei, mas esse é o mais difícil. Se é o mais difícil, eu sei vender, é o que eu mais sei. Vou fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer, eu vou formar um time de venda ferrado, a gente vai treinar, vai capacitar essa galera. E aí foi o que a gente começou. Top, E aí a cara. gente começou assim, cara. Primeiro eu e a Dai, que é minha esposa hoje, na sala da minha casa. Uhum. Depois a gente foi para um escritório pequenininho, porque a gente viu que não tinha disciplina suficiente para trabalhar em casa. E aí eu falei, cara, não dá, em casa não tem como. Aí vamos alugar um escritóriozinho. A gente alugou um escritório baratinho, que não precisava pagar depósito. Uhum. E começou a vender ali, aí contratou 2, 3 estagiários, que aí a gente começava a ensinar esses estagiários a vender. E eu sempre apostei muito numa coisa que é treinamento. Venda para Boa, mim, cara. né? Eu fui um cara formado, eu aprendi vendas com Uhum. muito treinamento, Sim. por onde eu passei. Então, só que eu era o cara que não falava, que a galera falava, pô, tá com ovo na boca, isso não sei Aham. o quê. Então, assim, eu vi que vendas era uma habilidade e que a gente só precisava ensinar. E aí a gente falou, cara, a gente vai dar muito treinamento. Então, todo dia a gente treinava a equipe. Antes de começar o dia, era um treinamento. Era um treinamento de abordagem, era um treinamento de fechamento, era um treinamento de prospecção. Top, E a gente cara. treinou. E aí a empresa foi crescendo. E a gente foi criando os monstrinhos dentro da empresa Aham. de vendedores Aviões, né? excelentes, aviões, que inclusive hoje, muitos deles são ou líderes da nossa empresa hoje, ou são franqueados. Hoje eles têm o próprio negócio Ó, do que Grupo legal, Digital, velho. porque o Grupo Digital tem franquias. Aham. Então a gente foi criando esses monstrinhos e essa galera que aprendeu com a gente cresceu junto com a gente, Ó, que desde lá de maravilha, cara. trás. E você falou uma coisa que eu acho, e eu defendo muito também, eu acho que é primordial para vendas, que é capacitação. Tem muita empresa aí, Roger, você deve conhecer também, que a galera meio que negligencia isso, né? Acha que, pô, vou ficar
todo dia treinando, puta, chato pra cacete, não sei o que e tal. E muita gente acha também que vendas é dom. É, a Então, maioria, né? às vezes contrata uma galera e, tipo, só espera a galera performar, não traz nenhum tipo de fundamento, não traz nenhum tipo de direção. Aí fica lá 2 meses, não performou, manda embora e fala que a pessoa que era ruim. Exato. Então, você trouxe uma coisa que eu acho que é primordial, cara, que é exatamente todos os dias você trazer fundamento, estratégia, melhorias, entender como tá, onde tá o gap, como tá as abordagens, como tá as negociações e você como líder, obviamente, que já tem muito mais experiência, dar essa direção para os seus líderes darem a direção pro time deles, né? Exato. E E- vender dia a dia, né? Repetição. Exato. Cara, assim, treinar. E eu acho que o maior erro das pessoas, eles falaram, putz, tanto para o vendedor quanto para o líder, para as empresas. Às vezes o vendedor não quer participar de um treinamento porque ele acha que já sabe tudo. E o líder ou o empresário, ele não quer treinar porque ele acha que é óbvio e não precisa repetir. Não, já dei esse treinamento, sei lá, há 3 meses atrás. Mas as pessoas, elas aprendem na repetição, né? Exato. E conforme vai aumentando o nível de consciência, ela vai absorvendo mais. Então, eu acredito muito, sem treinamento, você não consegue realmente transformar um time, uma cultura forte de venda. Muito legal, cara. Não tem como. E assim, pegando todo esse contexto que você trouxe, hoje qual o tamanho do grupo digital? Você consegue abrir pra gente aí? Não precisa ser exato, mas Cara, uma base pra galera ter uma noção? Hoje o grupo digital, nós temos 7, são 7 ou 8 unidades. Vamos ver. Sete unidades, tá? Todas em São Paulo, uma no interior, a gente tem uma no interior de São Paulo que é nova agora, de Indaiatuba. Falar de colaboradores, eu acredito que a gente deve ter somando todas as franquias, uns 160 colaboradores, mais ou menos. Top. E aí a gente vende aí mais ou menos somando todos os produtos, uns 10 milhões mês. Top, Hoje, cara. entre FGTS, consignado, CLT. Consignado a gente vende pouco, mas o nosso foco hoje, o nosso core é a antecipação da FGTS e empréstimo CLT, agora consignado privado. Tá, então mais ou menos uns 10 milhões mês aí. Tá É. falando de 120 milhões ano. É. É um puta grupo. É um Parabéns, velho. puta grupo. Parabéns. É E, uma- cara, a gente tinha falado do New Corban. Eu queria que você me explicasse o que é o New Corban, como que funciona esse produto, pra galera que é do segmento aí, que hoje faz muita coisa manual, como que ele pode ajudar, como que ele traz eficiência. Fala um pouquinho desse produto pra gente. Cara, New Corban, eu sempre fui um cara muito adepto à tecnologia. Uhum. Então, pô, eu entendi rápido que o mercado de consignado, ele era muito dinossauro, assim. Demorou para chegar a discadora, demorou para chegar um CRM. Quando chegou, só tinha CRM de controle. Aham. E o processo do correspondente bancário é muito manual. Então, o cara vende para vários bancos, aí ele digita essa proposta no CRM, depois pega o back-office, vai nesse CRM, copia esses dados, digita no banco, fica dando alt-tab ali o tempo todo para digitar uma proposta, para depois mandar o link para o vendedor, e do link do vendedor, o vendedor mandar para o cliente de novo. Nisso já esfriou a venda. A gente perdia muito. Então, a gente começou o grupo digital vendendo entrante margem nova. Tá. E eu perdia muita venda. Então, veio de uma dor primeiro, nossa. Porque, às vezes, como a gente tinha um volume de venda alto, às vezes demorava 30 minutos para mandar um link de assinatura para o cliente. Isso, a venda esfriou, ou o filho já falou para o cliente não fazer, o esposo ou a esposa já impediu. Sim. Então a gente falava, eu preciso de uma forma que o vendedor, com 2, 3 cliques, ele já digite, que esse link já esteja na frente do vendedor, com o cliente na linha, o cliente já assina, já resolve. Uhum. Foi aí que surgiu a ideia de New Corban, tá? Então, conheci o Guilherme, que hoje é nosso sócio, e a gente falou, cara, a gente precisa desenvolver isso pro mercado, que vai ser revolucionário. Então, a gente vai primeiro pilotar internamente e depois vai levar para o mercado. Então, hoje, o que o New Corban ele faz exatamente? Ele é um CRM de controle, gestão e automação. Tá. A gente se conecta com mais de 30 bancos, aonde em vez do cara fazer uma digitação em vários bancos, que demora de 5 a 7 minutos,
ele faz em 30 segundos dentro do New Caraca, Corban. velho. Ele joga um CPF, já preenche os dados, aí ele clica para simular, clica para gravar, o link já gera, o sistema mesmo já gera o link para ele e o sistema faz o acompanhamento. Ele não precisa ter um back-office Que fica olhando ali, que né? fica olhando. Então, o sistema, ele automatiza a vida e os processos manuais do correspondente bancário. Cara, que foda. Entendeu? Parabéns, velho. E esse produto, ele cabe para qualquer tamanho de empresa? Tem um tamanho específico de empresa? Quem tá começando, pô, comecei agora no mercado financeiro, tô vendendo, sei lá, 200 mil mês. Cabe. Se ele tiver pelo menos a partir de 3 vendedores no time dele, já vale ele contratar o New Corban. Porque o cara tem 3 vendedores, ele vai ter que contratar um operacional. Uhum. Esse operacional que vai digitar a proposta, entrar banco por banco, ficar fazendo acompanhamento. Em vez disso, ele vai contratar o New Corban e o sistema vai fazer tudo para ele. Ele não precisa ter mais o back-office, entende? E, cara, assim, pegando até um contraponto aqui dos produtos, né? Quais são os produtos que o New Corban atua? Que dá para trabalhar com o New Corban hoje? Quando a gente fala mercado financeiro, então hoje, antecipação da FGTS, consignado privado, margem nova no INSS, portabilidade, refim, cartão de crédito para o aposentado e pensionista e tanto INSS, tanto governos e prefeituras, alguns governos e algumas prefeituras. Então a gente tem 30 bancos. Cada banco, cada banco atende um produto ou um convênio específico. Tá, entendi. Então, assim, o cara, ele consegue trabalhar qualquer tipo de produto, basicamente, que normalmente é o que a galera entra trabalhando, são esses. 98% tem no sistema. E ele ganha uma eficiência bizarra, porque, que nem você falou, o cara perdia lá 5, 7 minutos digitando, e se viesse 10 vendas, cada uma de um banco, ferrou. Exatamente. Travava o back-office Aí do no cara. outro dia ele tinha que acompanhar o sistema, as propostas dos 10 bancos, entrar login por Atualizando, login, tal. atualizando. Então, isso não existe mais. Isso não Tá, existe mais. top demais. Então, ó, você que é do mercado financeiro ou tá chegando no mercado financeiro, deixar o contato do homem aqui, Show. só chamar lá que produto top. Irmão, voltando aqui. Você falou que você sempre foi um cara de vendas, né? Desde os 16 anos aí. E eu acredito muito num ponto que você trouxe, que é a necessidade motiva. Sim, Então, você entrou nas vendas por necessidade. Esse foi o ponto necessidade pura. principal. E você se manteve nas vendas porque você entendeu o que aquilo poderia agregar na sua vida e automaticamente na vida da sua família. Agora eu vou fazer uma pergunta um pouco polêmica, mas eu gosto de saber essa opinião dos caras que eu admiro e que eu sei que estão no nível top. O que você acha desses novos vendedores aí, cara, cheio de mimimi, velho? Que trabalha em escritório com ar-condicionado e só reclama e tem o cliente na mão e ainda assim só reclama. Você, com a história que você teve, de onde você veio, o que você construiu, qual a sua opinião, cara? É de porta em porta, né? Eu brinco às vezes pra galera que não tem noção do que é realmente prospectar o cliente frio e bater de porta em porta, raiz. Mas, cara, eu acho que assim, eu acho que o mimizento sempre existiu. Uhum. Sempre existiu. A diferença é que antigamente a gente não tinha as redes sociais e aí pra gente poder, pra essa informação circular, mas na verdade sempre teve. Eu lembro que onde eu trabalhei lá de porta em porta também, só tinha a galera que reclamava. Assim como hoje tem a galera que reclama pra caramba, mas tem os foras da curva. E aí, quando a gente para analisar um vendedor de alta performance e o vendedor que só reclama, é porque a ambição, a necessidade, o sonho é pequeno. Quando eu tenho um sonho, uma fome pequena, tudo é dificuldade, tudo é reclamação, tudo eu não quero fazer, sabe? Então, se o meu sonho é grande, se a minha fome é grande, se os meus motivos, os meus porquês forem fortes, não tem lugar longe, não tem difícil, você vai dar um jeito, você vai fazer acontecer. Entende? Cara, que sensacional sentido? isso, ó. Demais, cara, demais. Eu comecei trabalhando numa empresa de geradores, né?
que é a ABB. Não sei se você legal. conhece. Já é uma empresa grande, Pra né? caramba. Só que eu comecei lá como auxiliar logístico e auxiliar de escritório. Uhum. Então, cara, eu literalmente fazia tudo. E eu sempre fui muito curioso. Sempre fui muito curioso. Questionador pra cacete, assim. Minha mãe fala, velho, quando você era criança era insuportável. Você perguntava tudo. Por quê? Mas por quê? Mas Sim. por que isso? Mas por que aquilo? Sempre fui. Então, eu sempre tive um sonho muito grande. Isso que você falou, cara, até me pegou um pouco, porque é exatamente isso. Eu lembro que, cara, lá dentro da empresa existiam pessoas que estavam até num nível um pouco acima, porque eu comecei do 0, né? Uhum. Mas era a galera que, porra, o horário de entrar é às 9. Entrava às 9. O horário do almoço era meio-dia. O horário de saída era 5 horas. 4h59 tava com a mochila nas costas na porta da empresa pra ir embora. E eu nunca fui assim. Eu sempre chegava, tipo, no Roger da vida, que era o gerente pica lá do escritório, e perguntava pro Roger, ô Roger, como que você fez pra chegar aí, velho? Como que é seu dia a dia? O que você faz hoje? Como que funciona? Eu sempre fiz isso com todos, assim. Todos os caras que eu entendia que, porra, eu quero chegar ali. Perfeito. E aí, eu saí de lá, cara, e fui trabalhar numa empresa de embalagem de papelão. Aqui em Itaquá, inclusive. E lá os caras, eles fabricavam caixa de papelão, só que na época não existia lead, não existia nada, velho. Você Sim. tinha que buscar o cliente no Google ou era listagem, que você ficava lá no telefone prospectando, Perfeito. tentava amarrar uma visita e ir até o cliente e tal. E isso que você falou, que não importa a distância, eu vivi isso basicamente toda semana. Eu ia pra interior de São Paulo, eu ia pra Piaí, eu ia... Isso. E, cara, ia 4 da tarde, 5 da tarde, pegava um puta... Mas ia, velho. Chegava lá, às vezes, pro cara nem comprar, mas ia. Chegava lá, mostrava a caixinha pro cara aqui, ó, essa é a qualidade e tal e tudo mais. E assim, cara, eu vejo Você tinha que... carro? Eu tinha um Celtinha na Legal. época, que eu até brinco porque, óbvio, né? O primeiro carro que a gente compra pra poder movimentar, né? Então, Aham. era o que batia a lata, velho. O banco era afundado e não tinha som. Então, eu colocava o celular com som no buraco do som pra fazer eco, pra eu escutar o som. E o banco do motorista era afundado, então eu dirigia assim, ó. Aí eu colocava umas almofadas aqui desse lado pra meio que dar uma equilibrada aqui, velho, sem teto, sem teto não, sem ar-condicionado, sem vidro elétrico, sem nada, irmão. Pegava sol de 40 graus, 3 horas no trânsito, chegava no cliente com as pizzas embaixo do braço, mas ia, velho. E aí, eu perguntei isso pra você, por quê? Porque, óbvio, a sua história também, cara, é excepcional, assim, o que você construiu, o que você conseguiu conquistar. Mas eu vejo hoje muita gente confundindo direito com desejo. Eu vejo a galera hoje pedindo demais e quando você pede um pouquinho a mais ou alguma coisa ali que às vezes tá até dentro do escopo, torce o nariz, fala que não dá, fala que não tá conseguindo vender porque o ar-condicionado não tá no 18, só pega até o 22. Sim. Fala que... Porra, velho. Então, assim, eu quis trazer essa pergunta pra você pra entender sua opinião com a história que você construiu. Uhum. Então, sempre teve um mimimi. Mas hoje em dia, talvez a galera Hoje em que tá dia é maior, chegando... a geração é maior. É muito, você falou a palavra, muito, eles querem os direitos, né? E aconteceu um negócio legal essa semana, e ontem eu falei isso pra Daika. A gente tá contratando lá pro New Corban, Aham. né? E aí as pessoas elas dão sinais. Elas dão sinais. Sim. E aí não é só vendedor, é qualquer área, é o ser humano, eles dão sinais. A gente foi fazer uma contratação e a pessoa, mas você pode mandar comprar um computador para mim? Porque a pessoa, o trabalho dela vai ser home office. E é para desenvolver. Uhum. Aí eu falei assim, cara, comprar um computador é um cara para ganhar, que vai ganhar assim, tipo 8, 10 mil reais. Uhum. É um puta salário, Fala, né, velho? cara, na boa, eu comprar, não, pô, é ferramenta de trabalho. Um detalhe da minha história, quando eu comecei lá nessa empresa em 2010, que não deu tudo certo, precisava ter carro para trabalhar. Uhum. Eu não tinha carro. Sabe o que eu fiz? Arrumei um carro emprestado de um amigo meu e pagava para ele. Então eu tinha um salário lá de 2, sei lá, na época, não lembro. Uhum. Falava, cara, te dou 500, você me empresta o seu carro de segunda a sexta, que você só anda de segunda a sexta. E aí no final de semana você fica com ele, velho. Caraca, velho. Então quem quer dá um jeito. É isso. Entende? Então as pessoas, elas buscam o conforto, elas buscam aproveitar direito. Cara, me dá isso, me dá aquilo e não faz, entendeu? Sim. Mas
é um mal de muito ser humano, né? Sim. Entendeu? Só que aí você tem que estar ligeiro aos sinais. Fala, puta, isso aí vai dar merda. Eu vejo assim, que nem você falou, né? Toda empresa ela precisa ter treinamentos recorrentes e também reforço da cultura da empresa. Porque hoje, cara, a gente tem muita informação na mão. Muito fácil. Então, o cara que começou hoje, por exemplo, ele já quer chegar onde o Roger tá, porque ele segue o Roger no Instagram e ele vê o Roger, porra, o cara bem sucedido, o cara viaja, o cara tem um carro legal, o cara tem uma empresa que fatura milhões de reais. Então ele começou hoje, mas ele já quer ser o Roger. Isso que fode. E, na verdade, ele não quer fazer o que o Roger fazia de lá de trás. Ele quer ter a vida do Roger de hoje. Exato. Mas para chegar na vida do Roger de hoje, você tem que ir lá atrás e fazer o que a gente fazia. Sim. Né? Então, cara, empreender, eu até marquei no Stories hoje, me perguntaram sobre resiliência, né? Empreender é muito desafiador. É muito difícil, são altos e baixos. No começo, eu lembro que a gente chegava às 6 horas da manhã, daí ia fazer o café, ia limpar o banheiro, aí a gente tinha que digitar as propostas, a gente limpava o chão, pra galera chegar às 7 horas, tá tudo limpo. Aí eles iam embora, a Dai tava no... Quando eles chegavam, a Dai tava no salto, mas antes ela tava de chinelo, limpando o escritório. Sim. E aí é o último a sair. E empreender é solitário, cara. Exato. Só que o cara olha, ele acha bonito, ele fala, nossa, uau, que legal, mas claro que depois existe a recompensa, mas você também não tem garantia que vai existir essa recompensa. Exatamente. Você tem que trabalhar muito acreditando no sonho, na sua ideia, na sua visão, né? E permanecer resiliente nos altos e baixos, mas pode ser que dê tudo errado, pode ser que você se sacrifique e dê tudo errado ainda. Exatamente. Né? Que você quebre e fique devendo mais do que quando você abriu o negócio. Que foi o que aconteceu comigo. Na minha primeira empresa, eu saí devendo quase 600 mil reais. Caraca, brother. Quando eu abri o grupo digital, eu devia mais de 600 mil reais. Caraca, irmão. A Daiane devia mais de 1 milhão, porque ela tinha um salão que também quebrou. Então, assim, não tem... A história que a gente construiu e todo o preço que foi pago, hoje a gente tem essa recompensa. Então, o mal hoje do TikTok, das redes sociais, o Instagram lançou agora uma atualização que se você clica, passa rápido no vídeo, igual tem no TikTok, né? Então você vê que cada vez mais... A galera tá... O áudio, você escuta áudio no 1.0 ou no 1.5? Nem a pau, só 1.5. Não escuto mais 1.0, velho. Eu também, só 1.5. Então, cara, nossa cabeça vai ficando assim... E aí as pessoas, elas querem o imediatismo, porque tudo é o vídeo rápido, é tudo instantâneo. Né? Você não tem mais aquele negócio de construir. E a gente tem que tomar cuidado, e por isso que as pessoas, essa geração é a maior geração que tá com depressão, com crise de ansiedade. Frustrado. Sim. A gente tem que cuidar muito da mente, né? Por isso tem que cuidar da saúde da mente, do espiritual, porque senão você fica louco. Sim. E, cara, aproveitando isso que você trouxe, eu queria fazer uma outra pergunta pra você. Tem muita gente que, assim, quando eu converso, né, e quando a gente grava aqui alguns podcasts, a galera quer saber os extremos dos convidados. Então, os maiores perrengues, assim, que você já passou, as maiores dificuldades, aquele, assim, não sei se você lembra de algumas, mas se lembrar de uma já vale. Mas aquela que, porra, sentei sozinho em casa no sofá, falei, agora fudeu, chorei a noite sozinho, porque é importante a galera também saber desse outro lado, né? Porque ver só o lado bom, é o que você falou. Pô, ver a construção, beleza, história de vida legal, me ferrei pra caramba, mas, cara, teve um dia que aconteceu isso, e eu sozinho em casa, não sabia o que fazer e tal. Então, eu queria que você trouxesse algum extremo ou alguns extremos que você já passou na sua trajetória pra galera entender que realmente, cara, são sacrifícios pra você chegar onde você chegou, né? Cara, tem alguns, né? Tem alguns. No começo do grupo digital, quando a gente iniciou ali, o cara olha hoje e fala, nossa, o tamanho e tal, mas ele não tem ideia do que passou, né? A gente começou o grupo digital, então eu devia quase 600 mil reais, a Dai quase 1 milhão, então juntando tudo isso, imagina... Pra mim, era uma dívida que eu nunca Impagável. Impagável, eu nunca nem tinha ganhado isso. Sim. Eu falava assim, cara, eu vou pagar isso nunca, eu tô ferrado. Tá com 40 anos pagando no banco.
Então, cara, a gente começou o grupo digital com... as mesas eram emprestadas. As PAs eram emprestadas e as cadeiras, a amiga da Daiane emprestou. O computador, eu entreguei um cheque sem fundo pro meu vizinho, que vendia computador, e falei para ele assim, ó, cara, eu vou te pagar no dia que eu for depositar, eu trago o dinheiro e você me dá o cheque. Aham. Então, a gente começou no perrengue. A gente já Sim. começou no perrengue. Como muito empreendedor, o início ali, a gente vendia o almoço para pagar a janta, então a gente não tinha capital de giro. Então vendia, faturava, já pagava, faturava, já pagava. E aí, no primeiro ano de grupo digital, quando a gente começou a ter um faturamento melhor, que começou a acontecer? A gente começou a negociar as dívidas. Então a Uhum. Daiane começou a negociar as dívidas dela, eu comecei a negociar as minhas. Num certo dia, quinto dia útil, a gente foi, tinha muito estagiário, tinha gente que recebia, na época ali, a comissão por fora. Eu fui sacar dinheiro no banco para poder fazer o pagamento de comissão e de alguns salários. E a gente tinha uma vendedora que era a Aline lá, e a Aline tinha 3 filhos, 2 eram autistas. Então, assim, mãe solteira, Nossa. perrengue pra caramba. A minha irmã trabalhava com a gente também mãe solteira. Então, assim, quinto dia útil, vou sacar o dinheiro que a gente tinha na conta, que era para pagar o salário da galera, apareceu uma mensagem assim: consulte o seu gerente. Cara, falei, amor, acho que esse caixa tá com problema, vamos no outro. Fui no outro, consulte o seu gerente. Nossa. Aí liguei pro meu gerente, ele falou assim: ah, você tá com um bloqueio judicial na sua conta. Puta que Eu pariu, falei, o velho. quê? Eu nem sabia que era isso, cara. Aham. Bloqueio judicial? Como assim? Quem me processou e tal? Eu achei que era processo trabalhista, eu não sabia o Aham. que que era. E aí eu, desesperado, fui contar pra Dai, aí a Dai já desesperada, já começou a pensar na galera, a galera tava esperando, porque a gente ia pagar ali pra galera, isso, sei Sim. lá, era 9, 10 horas da manhã, a gente ia pagar o salário pra eles meio-dia. Uhum. E aí, cara, no meio desse desespero, a gente começa a chorar, não tem de onde tirar dinheiro para poder pagar. E como é que você chega Nossa. nos seus colaboradores e fala assim, cara, não tenho dinheiro para te pagar? Os E caras aí, trabalharam o sabendo que mês tem filho, inteiro, tem. tudo, uma É. loucura, cara. Cara, enfim, assim, resumindo, pô, pra quem que a gente vai pedir? Na época, do lado da minha família, todo mundo também sem dinheiro, ninguém tinha dinheiro. Aham. Tinha uma pessoa que podia emprestar, foi quando a Day ligou pro irmão dela. O irmão dela falou, puta, mas, pô, não tem e tal. Ela falou, meu, é pra pagar os funcionários. Então, pra pagar os funcionários, vou dar um jeito. Aí ele foi, emprestou dinheiro pra gente pagar em algumas parcelas, pra depois a gente resolver. Então, esse foi um dos extremos que, assim, que a gente passou. E que, pô, quem olha hoje não tem noção Exato. do que passa na cabeça do empreendedor. Então, assim, por isso que eu falei que empreender é solitário. Porque, pô, você tá sozinho. E eu ainda tinha minha esposa e minha sócia para dividir, mas na maioria das vezes o cara não tem com quem reclamar, Aham. ele não tem com quem falar. Empreender é muito solitário, muito desafiador, Sim, cara. cara. Sim. É muito louco, E, cara. cara, eu pego essa história que você trouxe, eu imagino o desespero que vocês ficaram É, na causa, hora, cara. assim, velho. Causa. Porque, pô, é a galera que trabalhou o mês inteiro e também não tem culpa, né, cara? É. Assim, foi uma coisa que, pô, prestei o meu serviço aqui e às vezes já até gastou o dinheiro que ia receber naquele dia, fez dívida pra falar, ó, dia tal eu te pago, tal, aí chega no dia não tem. Porra, velho. Cara, é muito louco, assim, né? Tem uma outra história também engraçada, assim, engraçada agora, né? O grupo Engraçado porque deu digital, certo. na verdade deu tudo errado, mas a gente passou. Esse foi também um dos momentos, assim, mais difíceis da nossa jornada. O grupo digital já estava bem, a gente já tinha crescido, nós já estávamos no prédio que nós estamos hoje. Aham. E, cara, quando você começa a crescer, começa a surgir convite para tudo que é lado, né? Sim. E a verdade é que você tem que saber falar não. Uhum. Conforme você vai crescendo, quanto mais não você falar, melhor. Sim. Para você não fugir
dos seus objetivos e do que você se determinou e das suas metas. Porque começa a surgir gente para te chamar para um negócio X, para você ir para isso, para você ir para aquilo, e começam oportunidades que você fala, nossa, Brilha os olhos, né, brilha cara? os olhos. Sim. Uma dessas brilhou aos nossos olhos. E aí a gente pegou uma grana, e a gente já tinha pagado nossas dívidas lá da Aham. empresa que tinha quebrado. Quando as coisas estavam andando, aí, pô, entramos num negócio, esses negócios de que a galera fala que vai pagar X por mês e tal. E aí a gente coloca todo o dinheiro que a gente tinha. No Caraca, começo o velho. negócio tava dando certo, a gente falou, putz, deixa só um pouquinho no banco aqui, coloca mais e vamos fazer esse dinheiro rodar. Cara, indicamos alguns amigos e aquele negócio vai e tal. Do dia pra noite perderam tudo, nosso dinheiro. Nossa, velho. Do dia pra noite perderam tudo, tudo, tudo. Mas era o que? Era pirâmide? Cara, não era uma pirâmide, era uma corretora de Bitcoin que chamava Bitcoin Banco. Não sei se você ficou Aham. sabendo desse caso. Fiquei. E os caras, eles fizeram o golpe perfeito, cara. Eles construíram um banco, tinha um banco físico e Aham. era o maior, era a maior corretora de bitcoins da América Latina, de movimentação. Era maior que o mercado Bitcoin. Os caras eram Caramba. sinistros. Aham. Só que tudo que você colocava lá, o dinheiro na verdade não existia, era tudo mentira. E aí você comprava e vendia as moedas, fazia Aham. ali a corretagem para comprar e vender mais barato, só que aquele dinheiro na verdade não existia. E aí a gente foi colocando dinheiro, pegou dinheiro emprestado, pegou dinheiro de amigo, falava, não, a gente cuida para você. Caraca, velho. Cara, nisso perdemos tudo o dinheiro, os caras sumiram, o dono sumiu com o dinheiro, esse cara tá até preso. Ele sumiu com o dinheiro, falou que tinha tomado um golpe, que os hackers tinham invadido e roubado os bitcoins deles. Uhum. Cara, esse foi o maior deserto, sim. Caramba, Porque brother. eu lembro da gente chorando sozinho em casa de madrugada, eu sentado ajoelhado na cama, pra dar eu falava que tava tudo bem, que a gente ia resolver, mas é porque o homem ele é o pilar, É, né? sim. Então assim, ela tava muito mal e eu não podia desmoronar. Então eu lembro que, cara, eu acordava de madrugada porque eu não conseguia dormir. E aí eu orava, ajoelhava e começava a pensar, ver o que a gente ia fazer para poder as coisas acontecerem. Aí, cara, assim, foi muito triste, porque a gente falou, cara, vamos honrar com os nossos amigos que colocaram dinheiro aqui e tal. A gente foi pagando a galera, o cara pegou o nosso carro, então, tipo, puta, o irmão da Dai tinha uma parte, a gente deu o carro para ele, e assim, foi assim, cara, foi bem desafiador, porque a gente já tinha saído de um tombo, Uhum. né? Quando a vida começou a melhorar um pouquinho e aí você começa a desviar os olhares, Sim. aí a gente teve essa segunda queda, que essa queda foi, acho que sim, da nossa história, assim, a pior, assim. E aí quebrou, devendo mais do que eu devia da outra vez, pô. Nossa. Entendeu? Caraca, velho. E aí, mas graças a Deus, depois a gente conseguiu. Recuperar. O que a gente levou de aprendizado disso? Os nãos, cara. O aprendizado cara, você tá focado na sua empresa, o negócio tá dando certo, continua focado nela, investe mais no seu Uhum. negócio. Porque, obviamente, a gente quer diversificar, mas, cara, seu negócio tá sólido o suficiente, você já tá voando muito para você olhar para outros lugares, porque às vezes você começou a ganhar um dinheirinho. Exato. E essa É acontece isso. com a maioria dos empreendedores. Exato. Ou com o vendedor. O cara começa a ganhar um pouquinho de grana e ele para de trabalhar a mesma coisa. Ele Exato. quer viajar mais. Ele quer isso. Cara, eu comecei a viajar e curtir um pouco mais minha vida agora. 8 Uhum. anos depois de grupo digital. Sim. Eu lembro que a empresa já estava gigantesca. A gente já tinha um caixa de, acho que 8 ou 9 meses de vida da empresa e eu Aham. andava de Fiesta. Olha só, velho. Eu vejo o vendedor, às vezes o cara começa a ganhar 15 mil reais e ele já Aham. quer comprar um carro novo, uma BMW, pô. Sim, sim. Entendeu?
Então, tudo tem seu tempo e a gente precisa saber o tempo de cada coisa e, como empreendedor, saber falar não, cara. Porque se você sair falando sim para tudo, você uma hora vai dar errado, vai dar merda, e o que tava dando certo, você vai desviar o olhar e você vai falar, puta, perdi a oportunidade. Aulas, cara. Aulas. É isso. Rojão, seguinte, outra pergunta aqui que eu queria trazer para você. Isso trazendo até de conversas com alguns amigos que também são empreendedores, né? Eu sei que alguns são um pouco mais arrojados, outros mais conservadores, né? A gente tem essa diversidade aí. No seu caso, tá? A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Vamos supor que sua empresa ela tá andando, tá com um faturamento legal, você tá conseguindo guardar um caixinha ali por mês, fora os prolabores que você tira e tudo mais. E você quer fazer um novo movimento, você quer, dentro da sua própria empresa, tá? Um novo produto, talvez, ou escalar um produto que está dando certo. Você tem lá X mil, vamos colocar um número básico aí, você tem 100 mil reais no caixa. Tá. Na sua visão, o que seria melhor? Pegar 50% desse caixa, investir em vias de alavancas de crescimento, então investir em marketing digital, por exemplo, investir mais em tecnologia ou em pessoas. Na sua visão, você pegaria, a pergunta seria, você pegaria 50% desse caixa para fazer esse movimento e se sim, onde você alocaria essa verba ou não? Ou você retiraria um pouquinho por mês ali, ia colocando um pouquinho por mês? Como que você faria essa escala? Tá. Hoje eu investiria em tecnologia e alavanca em formas de captação de clientes, tecnologia e marketing e vendas. Tá. Mas, assim, em relação à divisão de caixa, a empresa precisa ter lá um caixa de, no mínimo, pelo menos 3 meses de vida. Uhum. E aí, a partir desses 3 meses de vida, tudo que dá, eu acredito muito, de uma parte do lucro, você sempre reinvestir em tecnologia e captação de novos clientes e em produtos novos. Então, sei lá, eu tenho um lucro de 50 mil por mês. Uhum. Uma parte vai para o caixa, outra parte vai ali para o sócio, sei lá, e a outra parte vai para novos produtos, para tecnologia, para marketing, tudo. Porque a verdade é que a empresa que não está crescendo está morrendo. Exato. E hoje a gente está vivendo uma nova era. Uhum. A nova era, a gente vai viver uma nova era parecido com a era que teve da indústria, né? Uhum. Que é a era da inteligência artificial. Exato. Né? O mundo ele foi dividido depois da internet, da indústria, eras que vieram. Com a inteligência artificial vai vir uma nova era. Uhum. E as empresas que não investirem nisso vão morrer, cara. Ou vão ficar muito para trás, ou vão passar muitos desafios, né? Vão sofrer um pouco mais. Então, assim, o cara ele quer tirar o lucro o tempo todo. Então, assim, no começo, na verdade, eu acho que se é uma empresa que está no início, então, é caixa, o resto reinveste. É caixa, o resto reinveste. No máximo, prolabore para pagar as contas. Sim. No primeiro ano de grupo digital, eu tinha um prolabore, assim, era ridículo. Era para pagar as contas da minha vida. Uhum. E nos primeiros 6 meses eu não tirei R$1 da empresa, cara. Assim, não tirava R$1. Era 100% para reinvestimento, cara. Em tecnologia, em marketing, em vendas e tudo. E em pessoas. Na época a gente investia muito em pessoas. Como hoje tem muito IA, eu investiria mais em tech e em marketing do que em pessoas nesse momento, entendeu? Legal. Eu divido essas opiniões porque tem amigo meu que fala assim, não, sobrou, vai pro caixa. Sobrou, vai pro caixa. Só que, cara... Não adianta o caixa ficar engordando, mas você não vai reinvestir. E sua empresa não cresce. Então, um exemplo. Tá dando 50 pau de lucro todo mês. Você tá botando tudo no caixa, daqui 6 meses seu caixa tá ok já. Você vai continuar colocando 50 pau por mês. Por que você não reinveste pra sua empresa ao invés de dar 50 de lucro, começar a dar 70, 80, 100, 150? E é um negócio que, na verdade, a galera, você vai reinvestir e não é uma conta... exata, né? Que você vai investir, eu vou colocar 20 e vai retornar 40. Exato. E aí, por isso que a galera para, né?
Porque o cara vai começar a investir, aí, na verdade, não vai vender a mesma coisa que estava vendendo. Aí ele começa a ver o lucro dele caindo, mas a curva vai fazer a curva de aprendizado para poder crescer, né? Top. É igual sei lá, um tenista. O cara, ele sempre bateu na bola de uma forma. Ele contrata um mentor, um cara top que ganhou vários troféus. E aí esse cara fala, cara, não, ó, a pegada com a raquete faz dessa forma e não dessa forma. No começo, como ele vai mudar a pegada, ele vai ficar pior o saque dele do que como era. Uhum. Porque é diferente. Sim. Então, depois que ele pegar a técnica, vai melhorar. É a mesma coisa para a empresa, né? Sim. Cara, isso Entendeu? é sensacional, velho. Isso é sensacional porque eu divido essas opiniões, como eu falei, e tem amigo meu que fala assim, não, tudo que sobra eu reinvisto. E você vê que a empresa do cara tá crescendo sempre. Tá 1 milhão, né? E tem outro que, porra, beleza, tá num nível legal, mas o cara, pô, tudo que sobra é caixa, tudo que sobra é caixa, tudo que sobra é caixa. O cara tem receio disso, porque talvez o primeiro movimento que ele fez de pegar e falar, não, beleza, eu vou investir. Exato. Ele investiu e vendeu a mesma coisa. É. Aí ele fala, porra, não faz sentido então. Mas é o cara que não tá reinvestindo, ele tá mais com um pensamento de escassez, né? Ele tá Exato. mais pensando em proteger e com medo de perder o que ele já conseguiu do que ele crescer. Ou seja, olhando o copo sempre meio vazio. Exato. E nunca meio E cheio. o né? empreendedor que tá olhando com a crença de escassez, uma hora vai dar problema. Sim. Né? Então ele, cara, se você quer empreender, você não pode ter pensamento de escassez. É normal a gente, como empreendedor, no começo ser um pouco mais arrojado. Aí você vai crescendo, você vai mudando um pouco. Você não começa no tamanho que eu tô, não corro mais os riscos que eu corria há 8 anos atrás. Mas eu não posso deixar de estar sempre investindo e buscando crescimento, porque senão eu vou Sim. estagnar. E assim, a partir do momento que você chega num tamanho X, a galera acha que facilita, mas não. O jogo dificulta. Porque uma coisa é você crescer, um exemplo, tá? 10% ao mês quando você fatura 10 mil. Outra coisa é você crescer 10% ao mês quando você fatura 10 milhões, porra. Esse é o desafio. Então, assim, eu acho que são alavancas que você tem que ir puxando e inovando, que é o que você está fazendo, por exemplo, pô, novos produtos, tecnologia, porque você está buscando ganhar eficiência para não subir tanto o seu custo e, ao mesmo tempo, conseguir angariar e, pô, passar de 10 milhões para 15 milhões, para 30 milhões, para 50 milhões. Né? Assim, a gente pode até falar aqui, né? Então a gente contratou a BML para fazer, para cuidar do nosso tráfego pago, dos nossos anúncios. E aí, em paralelo, nós estamos investindo na inteligência artificial do New Corban, que o grupo digital é cliente do New Corban, né? E sempre que a gente vai lançar um produto do New Corban, a gente pilota no grupo digital. Top. Tá? A gente já lançou uma IA de venda de FGTS, por exemplo, que em 10 dias ela vendeu 4 vezes mais do que o meu melhor vendedor vende no mês inteiro. Caraca, brother. Tá? Para você ver o poder da tecnologia, né? E o poder da revolução que a gente vai ter. Sim. Então, o que eu preciso agora? Eu preciso ter muito mais cliente entrando no meu funil, volume, porque com a tecnologia que eu tenho, eu vou conseguir crescer o meu faturamento. Mas para isso, por isso que eu falei do investimento. Nesse momento, eu investiria em tech e captação de novos clientes. Entende? Inclusive para a galera aí de correspondente bancário, mês que vem a gente lança IA aí em primeira mão para a galera poder utilizar esse produto. Que legal. E ela vai ser um SDR? É um pré-atendimento ali ou ela faz de ponta a ponta? Ela faz de ponta a ponta, desde o pré-atendimento, de qualificar o cliente, de ajudar o cliente a fazer a autorização do banco, fazer a simulação, ajudar, pedir os dados bancários, sobe a proposta, manda o link, avisa o cliente quando paga. Ela faz absolutamente tudo. E assim, é cliente chegando o tempo todo, ela vende 24/7, todos os dias, feriados, sábado, domingo. Não fica doente. Exato, o pau quebra. Ela já funciona assim, tá incrível. E assim, um outro ponto que é legal também, ela atende clientes simultaneamente, então assim, se chegou 1.000 clientes, ela vai atender os 1.000 com o mesmo sorriso no rosto.
Com o mesmo sorriso, um rosto, com o mesmo processo. Isso é assim, é surreal, cara. É surreal. Eu também compartilho desse pensamento. A gente tá trazendo também uma AI como pré-atendimento, que ela já faz a parte do agendamento de todos os closers. Porque o meu modelo de negócio é um pouquinho diferente, né? Não é B2B. Então, por exemplo, eu subo ela na integração com as campanhas que a gente faz de Meta, de Google e tudo mais. O cliente chegou, ela faz ali um primeiro atendimento, uma pré-qualificação, de acordo com todas as informações que a gente trouxe para ela de atendimentos dos nossos SDRs, né? Então, pegamos lá atendimento de 3 anos da galera e jogamos para ela e falamos assim, ó, compila essas informações e melhora isso, isso, isso. Então, ela já pega a base da galera. Aí, ela marcou a reunião, tipo, Roger... faz sentido para você entender mais do produto? Faz sentido. Ela vai lá na nossa agenda, ela entende quais são os horários e dias disponíveis dos closers, traz esses horários como opção para você, você escolhe o horário, ela vai lá, fecha a agenda, gera o link, manda o link pro seu e-mail. Nossa, de muito Meet, legal. sobe no nosso sistema e já aparece em agendamento pro closer. Quando ele chega, já tem os agendamentos com o link da reunião e toda a conversa com o cliente. Muito louco. Então, cara, assim, é o que você falou, é performance, né? E a minha empresa hoje, óbvio, a gente tá em desenvolvimento, a gente tá crescendo, mas eu viro muito essa parte de eficiência. Porque, cara, é uma frase clichê, mas eu ouço isso e eu repito isso pra galera sempre. O empreendedor, ele tem que sempre visar, obviamente, o lucro, em primeiro momento, mas também de trazer a máxima performance para quem trabalha com ele. É isso. Esse é o ponto, né? E tem uma coisa que a gente tem que sempre cortar, que é que nem unha e cabelo, que é o custo. Então, empresa boa é a empresa que dá lucro, velho. Exato. E que ajuda a galera a performar cada vez mais. E aí vem uma outra pergunta para você, Roger. Hoje, como que você traz esse senso, essa visão que é, obviamente, à frente do mercado, né? Que você já tem isso seu mesmo e de acordo com os estudos que você faz. Como que você traz isso para os seus liderados que são líderes de equipe? Porque às vezes eu vejo que eles estão no meio termo ali, né? Eles sabem um pouco mais do que a galera que está na operação, mas eles ainda buscam mais informações com você para poder seguir e falar, eu quero ser esse cara aí, você é o espelho da galera, né? Então, como que você traz esse senso para eles de tipo assim, galera, vamos olhar mais para tecnologia, vamos olhar mais para quem não está performando, vamos tentar dar o treinamento, mas o treinamento é até a página 2, se não performou aqui, troca. Como que você traz essa visão para eles? É reunião semanal, diária, mensal? Como que é isso, esse papo assim com os liderados? Cara, semanal a gente sempre tem, né? Mas é muito praticamente diária, tá? Em vendas eu acredito muito nessa questão de diária e é muito dinâmico o nosso dia a dia. Mas o que eu busco falar para eles é sempre olhar os dados, para poder medir, né? Então, quem não mede, né, fica perdido. E o CRM hoje, no New Corban, por exemplo, ele consegue medir quantas propostas o cara subiu no último minuto, na última hora. Ele consegue ver quem está simulando mais, quem não está, para ele poder também ter essa base e tomar algumas decisões. Mas o que eu falo muito para os nossos líderes é a mesma coisa que eu acredito que é o que mudou a gente. Que, embora a gente treine eles, é que eles não parem de buscar conhecimento, né? Então, assim, o tempo todo a gente investe como empresa, a gente fecha uma mentoria em company com empresa X, aí levei a galera lá, meus liderados, para um treinamento de líderes do Vende-se. Então, eu estou sempre buscando a capacitação deles, mas não só com treinamentos nossos, mas com treinamentos externos, porque às vezes santo de casa não faz milagre, né? Então ele vai ouvir a mesma coisa que eu tô falando de uma outra pessoa e ele vai absorver e vai falar assim, nossa, isso mudou minha vida, mas beleza, não tenho ego nenhum, ótimo, o importante é que ele aprenda e que ele aplique, né? Mas o que eu falo muito cara, investe em conhecimento, investe em você, porque quanto mais... A verdade é, quanto profissional ali, como líder, quanto mais problema ele resolver, quanto mais ele ajudar a galera, mais ele vai crescer e mais ele vai ganhar, né? Sim. Então, uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a ter as minhas primeiras equipes de venda cara, ajuda essa galera a
conquistar os sonhos deles, alcançar os objetivos deles, que o seu vai ser por consequência. Top. Então, se eu ajudar a galera ali, a minha equipe, meus vendedores, ao cara atingir lá, um quer comprar uma moto, o outro quer casar, o outro quer um carro. Se eu ajudar eles a realizar os sonhos deles, automaticamente eu, como líder, Vou estar realizando o seu. vou realizar os meus. Sim. Né? Então, essa questão de ser líder é muito mais olhar para o outro. É isso que a gente sempre tenta trazer para o nosso time, sabe? E às vezes também, né, Roger, o liderado, ele vai ganhar até mais dinheiro do que o líder, Ah, muito. né? E você não pode ter ego. Não, acontece muito, cara. E isso, eu falo isso porque na BML, cara, durante um tempo os vendedores ganhavam muito mais que eu, velho. Acontece E muito. eu segurando o rojão aqui, porra. No grupo digital também aconteceu no começo. Então. Muito. Então, e aí eu tento trazer isso pros líderes também, porque às vezes são seres humanos, né, cara? Então tem anseio, desejo, frustração o tempo inteiro. Normal. E aí é um ponto que você falou. Eu acho que quanto mais você conhece, mais você ganha. Essa é a real. E eu passo isso pros líderes lá também. Eu falo assim, não tem problema que X ganhou mais que você. O seu papel tá muito bem feito, você tem que entender isso, né? Então não deixa o ego entrar no jogo. Porque o trabalho do líder é esse aí, é o que você falou, cara. É ajudar as pessoas a crescer, a se desenvolver, a trabalhar com máxima performance. E às vezes eles vão ganhar muito mais que você mesmo. E tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Então, eu entro em algumas operações, às vezes, que a gente tem um produto que é treinamento e capacitação de vendas. Que inclusive a gente vai trazer lá pra galera. E é um produto muito legal porque a gente meio que tira esse ego do jogo, sabe? A gente traz um senso de... você precisa olhar mais pro lado, você precisa ter um pouco mais de empatia com o seu colega aqui também. Você não pode só focar no seu tempo inteiro e cagar pra equipe. Você tem que olhar para a equipe também, mesmo você não sendo o líder da equipe. Você, como parte da equipe, tem que olhar para a equipe. Porque, querendo ou não, o resultado que vocês vão trazer no contexto vai ser benéfico para todo mundo. Não só para uma pessoa. Porque às vezes tem essa também. Eu, como vendedor, eu sempre fui muito competitivo, velho. Sempre, mano. Então eu entrava assim, às vezes, eu tava na empresa que nem na embalagem de papelão. Velho, eu sempre ajudei, sempre olhei pro lado, sempre ajudei. Mas eu sempre quis estar em primeiro, irmão. Isso aí. Sempre quis estar em primeiro. Só que isso não é uma ganância. Isso é uma ambição. Eu não deixei de ajudar para estar em primeiro. Eu não prejudiquei para estar em primeiro, né? Perfeito. E no montante, todo mundo ganha quando isso acontece. Então, às vezes eu vejo que alguns líderes têm um ego muito inflado nesse ponto. Pô, caramba, eu tive que ficar tomando as broncas do Roger lá, tomando as porradas, e no final do mês o Lucas ganhou mais que eu, velho. Puta que pariu, né? É difícil, né, pro cara poder trabalhar isso na cabeça dele, entender e respeitar esse momento que vai acontecer com todo mundo que quer se tornar líder. Exato. Antes de a gente subir um vendedor pra cadeira de líder, cara, a gente fica assim 1-2 meses testando e falando pra ele desistir. Cara, porque eu já passei lá no grupo digital vários vendedores que subiram pra cadeira, aí começou a acontecer isso, o cara no começo vai ganhar menos do que o vendedor e aguentar a pressão muito maior, porque ele vai estar aqui, a gente na pressão dele, porque se o resultado não acontecer. E a galera não espanava, então assim... Às vezes o cara olhava a cadeira... O cara olha a cadeira do líder, na verdade, e ele fala assim... Nossa, eu quero ser líder lá, ficar de boa. Porque eu aqui, o vendedor me lascando e o meu líder aqui só cobrando a meta. Ele acha que o líder não trabalha. E ganha bem pra caramba. Aí ele quer ser líder. Então aí a gente chama pra conversa. Cara, você quer ser mesmo? Cara, é assim, assim, assim. A tabela de comissão é assim. É pressão. Por muitas vezes vai ter gente ganhando mais do que você. Você tá disposto? Aí o cara, tô, não sei o quê. Cara, tem certeza? E aí a gente fica, cara. Faz quase um pede pra sair. Falo, cara, tem certeza? Porque se ir pra líder depois, eu não posso te voltar pra vendedor. Se der errado, é daqui pra rua. Sim. Entendeu? Então, assim, mas é experiência que a gente teve de pessoas, e eu perdi muita gente boa, assim, né?
O cara não tá, eu sabia que ele não estava pronto, mas ele queria muito. E eu falava, cara, então tá bom, vou te pôr, mas beleza. E aí não deu certo, mas faz parte. E muita gente fala assim, né? Você nunca pode subir um vendedor para líder por ele vender Só por bem. vender? Exato. Porque uma coisa é perfil, né, cara? Então, o líder, ele é aquele perfil que ele vai sempre buscar a gestão como um todo. O vendedor, que realmente foca em performance e tudo mais, ele vai querer sempre o resultado dele. Então, às vezes, o vendedor que está performando demais, ele ainda não está pronto para ser líder. Ele precisa aprender um pouco mais de pessoas, de gestão, para poder assumir essa cadeira, né? Exato. A gente está passando a nossa melhor vendedora do grupo digital nos últimos 2 anos, assim, disparado a melhor vendedora. E ela queria ir para líder. E aí a gente conversou com ela, olha, mas tem que mudar algumas atitudes antes. E aí ela tá nessa transição e agora, realmente ela mudou, ela continuou sendo alta performance, mas agora ela ajuda muito a galera que antes ela não ajudava, e aí ela vai subir. Legal. Mas aí ela precisou mudar primeiro, mas demorou 1 ano pra ela mudar. Então, você vê. E aí é aquilo que a gente tava falando, às vezes a galera confunde o desejo com o direito. Só que, cara, você ainda não tá pronto, assume essa responsabilidade. Exato. Né? E ela entendeu isso, e respeitou, ela falou, não, tudo bem, ela entendeu. Porque no começo, no primeiro ano, ela nem olhava pro lado. Então, se alguém pedia ajuda, ela cagava. Entendeu? Faz o dela e acabou. Exato. Irmão, agora mudando um pouquinho de contexto, eu queria saber a sua opinião sobre a situação econômica do país. Porque você, como mercado financeiro, eu vejo que os bancos e tal, eles estão sendo beneficiados por conta dos juros altos, né? Mas eu queria a sua visão, porque muita gente fala que está mais difícil de soltar crédito agora, muita gente fala que essas questões do INSS, né, todas essas mudanças estão prejudicando bastante a galera do segmento financeiro, as financeiras e tal. Então eu queria saber a sua visão e a sua opinião, se realmente isso é uma onda, porque eu sei que o consignado, cara, ele altos e baixos a vida inteira. Ou se realmente é algo que a galera tem que começar a olhar um pouquinho mais para novos produtos, não ficar só batendo num produto específico. Queria saber a sua visão como um todo aí sobre isso. São 2 assuntos distintos, né? A economia do país e o consignado no INSS. O problema que deu no INSS, na verdade, foi uma medida que o governo tomou por conta da quantidade de fraude que tem e que a medida, na minha opinião, ela é boa. A medida de bloquear todos os benefícios, a medida de fazer isso, de proteger o aposentado, ela é boa. Lembra da minha história de uma empresa ruim que eu trabalhei e tem até hoje um monte de empresa fraudulenta. Então a medida ela é boa. Qual que é o problema disso? É que eles tomaram a decisão por conta da mídia da noite para o dia e aí o aplicativo não funciona. Então o cliente ele quer pegar o empréstimo, a financeira faz a venda, ele fala que quer, e aí na hora que ele precisa ir no aplicativo, ele não consegue fazer o desbloqueio. Aí ele vai numa agência bancária. Ele vai numa agência bancária, o gerente, a galera não quer nem saber e nem atende ele. Fala para ele procurar uma financeira. Aí ele volta pra gente, a gente liga pro cara, entra no aplicativo, o filho ajuda, porque ele precisa desse dinheiro barato, do crédito barato. Consignado é barato, né? Sim. Pro aposentado e pensionista que ganha pouco, que tem que tá nome negativado. Então, muitos empresários não têm a taxa que o consignado tem. Então, assim, o produto é muito bom. O problema são as fraudes que tem em cima dele e à medida que o governo fez, o aplicativo nunca funciona. Então, o que a galera tá fazendo é criando células que ajudem esse cliente. Então, aumentou o custo da operação lá do cara, porque ele vai ter que ter uma célula lá, sei lá, de 3, 4 pessoas, o vendedor vende, depois cai nessa célula, essa célula vai pegar o cliente, vai ajudar ali a dona Maria, o seu João, a fazer todo esse procedimento de desbloqueio. Só que é fogo, porque tem muito cliente que desiste no meio do caminho, né? Sim. Porque é tão moroso o processo, o aplicativo não abre, aí trava, o cliente ele já tem dificuldade com tecnologia, aí começa muita dificuldade, ele desiste. Sim. Esse que tá o desafio. E aí você indica a galera pulverizar produto. Então, qual que é um produto ou os produtos que você acha que compensa a galera começar a atuar, quem ainda não atua, para
conseguir minimizar esse baque aí do INSS? Eu acredito muito em produtos que o cara se torna especialista. Então, a gente sempre foi nessa linha. A gente era especialista de entrante, depois que eu era especialista, comecei o FGTS, virei especialista de FGTS, eu tinha 12 produtos. Aí agora a gente vende FGTS, aí a gente tem uma operação de cartão de crédito, porque é um produto que a gente já é especialista, sabe vender, e CLT. Então, o que eu indico pro cara? Ele vai ter o produto core dele, mas não adianta ele querer fazer 3, 4, 5 produtos. Ele vai ter que escolher 1 ou 2 produtos que ele vai focar e vai vender. Pô, nesse momento o INSS tá ruim, mas é o que ele é especialista, eu não deixaria de fazer INSS. Faz INSS, porém você tem que parar de reclamar e entender que o formato mudou. Você vai ter que ter uma célula de desbloqueio. Só que não dá pro vendedor ficar ajudando a fazer os desbloqueios, porque o vendedor tem que estar vendendo. Tá. Boa. Porque se o vendedor... Às vezes o cara vai ficar 2 horas ajudando o cara lá a desbloquear, mano. O vendedor tem que estar vendendo. Então, o vendedor vende e vai para essa célula. Continua vendendo o que você sabe vender. E abre uma célulazinha de um outro produto. Entendi. Abre uma segunda célula, pô, vou vender FGTS, por exemplo. FGTS ou consignado privado, CLT. Eu iria um desses 2 produtos, porque inclusive é o mesmo cliente que se conversam, que dá para vender para o mesmo cliente. Legal. Mas é isso, o cara não sai do que ele já sabe fazer, né? Eu recebi uma mensagem do cara, pô, tô com a operação parada. Mas por que tá parado, pô? Você sempre vendeu consignado, INSS, você sabe vender. O cliente quer pegar, não é que o cliente não quer pegar. Eu ligo, o cliente quer, a comissão tá boa, eu só tô com uma pedra no caminho, que é o desbloqueio. Eu tenho que fazer esse desbloqueio. Sim, eu acho que essa dica que você trouxe é bem legal, Roger, porque... Muitas vezes o cara usa... Muitas não, acho que a maioria das vezes o cara usa o próprio vendedor pra ficar fazendo isso, né? Esse é o maior problema. E é aí que trava a venda, cara. Esse insight foi muito legal. Entendeu? Porque aí, pô, você meio que deixa essa água aí passar, deixa alguém específico cuidar dela e o vendedor continua trazendo água pra dentro. Porque então o vendedor fica lá ajudando o cara a desbloquear, ele poderia ter vendido mais 2, 3 produtos, entendeu? Mais 2, 3 cartões, mais 2, 3 margens. Entendeu? Que aí no montante, porra, esse um deu errado, mas e os outros 2 que ele já trouxe? Deu certo. E o desbloqueio, você contrata 3 estagiários, entendeu? Contrata, ensina, só precisa ter uma pessoa paciente para ajudar o senhor e a senhora a desbloquear, entendeu? Caramba, que legal esse insight. Então, ó, você que trabalha com INSS aí, não mude rápido o seu produto. Primeiro faça essa estratégia que com certeza você vai conseguir performar. Vai. Irmão, referente à economia, por que eu trouxe os 2 assuntos? Porque eu sei que o empréstimo consignado ele é o mais barato do Brasil. Sim. E como tá com esse impasse, às vezes a galera recorre ao empréstimo normal também, por estar com esse impasse. Só que o empréstimo normal, juros, tá absurdamente absurdo. Muito alto e nem os bancos estão querendo emprestar muito, né? Exato. Porque a análise de crédito também tá muito pior do que tava. O cliente que pegava o ano passado já não pega mais esse ano. Então os caras estão fechando um pouco mais o cerco. E aí, na sua opinião, cara, esse momento de Brasil... Óbvio que é um momento um pouco mais desafiador, acho que para todos os segmentos, né? Sim. Mas você como empreendedor aí, um cara bem sucedido, qual é a dica que você dá para a galera que está passando essa dificuldade com esse baque da economia, com essas mudanças da economia? Você acredita que é realmente buscar a inovação, entender que o cenário realmente é esse, aceitar esse cenário e buscar a inovação dentro do próprio segmento, porque eu vejo galera até querendo mudar segmento, velho. De tipo assim, o cara ele trabalhava com... Vou falar do meu segmento, tá? O cara trabalhava com compra de mídia, aí ele viu que ficou um pouco mais difícil por conta de inadimplência, aí ele quer sair do segmento de mídia e quer começar no segmento financeiro, porque ele tá vendo que o segmento financeiro tá com uma inadimplência menor, entendeu? Então, qual é a dica que você traz pra essa galera aí, pra esse momento de Brasil? Cara, é difícil, né? Mas até porque a gente não entende, não sabe o momento de cada um. E é muito particular de cada empreendedor, de cada mercado. Mas as pessoas precisam, a gente precisa também saber ser resiliente e persistente. É diferente de a gente ficar ali batendo murro em ponta de faca o tempo todo, né? Ser insistente é diferente.
O insistente, ele tá ali num negócio que não funciona, que já mudou, e ele fica ali insistindo. O negócio não vai acontecer. Aham. Ele tá ali, sei lá, é a Blockbuster, Sim. sem se atualizar lá os streaming bombando, e ela querendo alugar Aham. negócio, entendeu? É DVD. Sim. Então, o empreendedor, ele precisa saber também a hora que não dá mais. Uhum. A hora de mudar. E aí entender. O jardim do outro sempre vai ser mais verde. Ainda mais nessa era que a gente vive, que você pega o celular e aí todo mundo tem a vida perfeita. É. Todo mundo, o mercado tá bombando, todo Exato. mundo tá maravilhas. Sim. Ninguém conta os perrengues, né? Aham. E aí o cara tem que tomar cuidado. Então, assim, se o cara é bom em uma coisa, às vezes cara, o mercado que tá muito ruim, ou será que o que eu olho sempre no meu segmento, que eu acho que isso vale para qualquer um. Uhum. Cara, você tem que olhar o seguinte, o mercado que tá ruim, ou é a tua empresa que você que não tá conseguindo? Porque a desculpa a gente sempre vai dar, né? A gente nunca tem, né, essa autorresponsabilidade. É simples ver isso. Cara, olha pro lado. Você tem 3, 4 empresas no mesmo segmento que você que estão crescendo, que estão bem. Cara, se estão bem, o problema é você. Exato. Autorresponsabilidade. Tá todo mundo uma merda, tá todo mundo ruim. Aí, puta, então beleza. Talvez tá na hora de mudar o mercado. Uhum. Então eu olho muito isso. Por isso que eu falei também do INSS, qualquer coisa. Pô, tem gente vendendo, velho. Tem gente bombando aqui. Então, se tem gente, eu não tô sabendo de alguma coisa. Eu não tenho conhecimento de alguma coisa que eu não tô sabendo que eu preciso ir atrás. Sim. Entende? Boa. Aí não vou sair para outro mercado se é isso eu sei fazer. Eu só preciso me adaptar à nova forma de fazer negócio. Boa. Então é sempre buscar autoavaliação antes de tomar alguma medida desesperada, né, cara? Eu faço muito isso, cara, em todos os meus negócios. Boa. Cara, chegando no fim aí, eu quero agradecer muito mesmo a sua presença aqui. Sei que seu tempo é muito corrido. E eu queria que você deixasse aqui uma mensagem pra galera, uma frase motivacional ou uma visão sua mesmo também. E também as redes sociais aí das suas empresas, como que a galera consegue achar você, o Grupo Digital, Nil Corban também, pra quem assistir e quiser conhecer um pouco mais aí. Show. Obrigado mais uma vez pelo Tamo convite. junto. Foi massa aqui. A conversa vai rolando. Quando a conversa é boa, Exato. a gente não para, né? E, pô, pra galera que tá assistindo, acho que a maior frase motivacional que tem é: tira a bunda da cadeira e bora trabalhar. Não tem crise que resista a uma boa surra de muito trabalho. Acho isso. Top, irmão. Fechou? Top. E aí, pra galera achar Grupo Digital, Instagram... Cara, Grupo Digital SF, o Instagram Grupo Digital SF, S de Soluções Financeiras. Grupo Digital. E o do Nil Corban é @Nil Corban. Boa, top. Beleza? Galera, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Mais um EP aqui do nosso BML Cast com surra de conteúdo. Meu amigo Roger. Irmão, Fechou, tamo junto. obrigado pela participação. Valeu.